Olá, meninas, bom dia! Então, a sua amizade tem dado frutos? Você tem colhido frutos dessa amizade? Assim como na história de Davi e Jonatas, né? Que Jonatas nem colheu, né, o fruto dessa amizade, mas o fruto quem colheu foi o seu filho Mefibosete, né? Porque o rei Davi colocou ele para sentar na sua mesa, né? Mas tudo isso começou lá atrás, né? Com uma sementinha de uma amizade. E aí? Quais são os frutos que você tem colhido da sua amizade? Eu tenho alguns testemunhos para dar para você sobre amizade. Mas antes de dar esses testemunhos, eu quero que vocês entendam que existem amigos que vão nos acompanhar para toda a vida. Mas existem amigos que Deus coloca na nossa vida para fazer parte de algum momento estratégico. Alguns amigos vão ficar no meio do caminho, outros novos vão chegar. E isso não é para que você tenha dor da perda, mas isso é para você entenda que às vezes a mudança é necessária. Às vezes alguns amigos, né, não estão com a mesma visão, não têm o mesmo objetivo. E aí é hora, né, de você continuar a caminhada, não parar. E aí Deus vai colocar novas pessoas. Andresa, por que você está falando isso? Porque muitas das vezes nós ficamos presos em algumas amizades que ali não dá frutos, algumas amizades que te afastam do reino, algumas amizades que não te visam, que não te fazem crescer, algumas amizades que não têm visão, né, do propósito de Deus na sua vida. E isso vai te afastar do propósito, isso vai te afastar da promessa. Então muitas das vezes não é necessário. Mas então você está dizendo que eu tenho que esquecer dessa amizade? Não, não é esquecer, né? A Bíblia é clara quando ela diz que nós temos que amar a todos, mas esse amor não quer dizer que você tem que caminhar todos os dias com essa pessoa, né? Entenda essa diferença. Ontem me aconteceu, né, algumas situações que eu quero colocar para vocês em relação a essa questão de amizade, né? Ontem eu senti duas dores, né? Uma dor, né, de uma amiga que teve que ir embora para uma outra cidade. Ela não queria, mas era necessário. E eu me entristeci, né, com essa partida dela. E aí nós nos falamos por telefone. E eu falei para ela que eu estaria aqui, que a hora que ela precisar ela pode ligar para mim. Eu sei que ela vai ouvir esse vídeo, ela vai entender. E eu estava com ela naquele momento, né? E assim, é triste, mas eu disse para ela, amiga, a hora que você precisar, você pode me ligar. A outra situação foi uma amiga que está sentindo uma dor, né? Uma dor por um problema com o filho. E aí eu fui lá, né? Nós nos abraçamos, eu senti a dor dela. E aquilo me corroeu. Mas eu sei que tudo tem um propósito e que essa fase vai passar e que Deus está nesse negócio. Mas eu consegui sentir a tristeza da amiga que partiu, eu consegui sentir a dor dessa mãe que está sentindo pelo seu filho, mas eu também consegui me alegrar por uma outra amiga que teve uma vitória. E esse testemunho, né, eu quero contar, eu falei para ela também ontem que eu ia falar desse testemunho. Nós nos conhecemos num ambiente de trabalho e ela é uma pessoa excepcional, uma pessoa muito inteligente, uma pessoa assim que fazia o trabalho dela de uma forma muito perfeita. E eu cheguei nesse trabalho e eu não dominava, não conhecia, e me sentindo muito insegura, com medo, e ela, com toda a inteligência dela, ela se dedicou a me ensinar. Ela se dedicou a me explicar como é que era passo a passo, como é que era cada processo, como é que fazia cada coisa, né? E ali eu fui perdendo um pouco do medo, eu fui entendendo um pouco daquele processo, mas eu fiquei admirada por uma mulher que está tantos anos na empresa e ela, né, se dedicar a me ensinar, gente, eu fiquei assim encantada. Só que nós passamos a conviver, isso foi no período da pandemia, né, convivermos juntas, e ali eu comecei a apresentar, a conhecer, né, apresentar o Deus que eu sirvo para ela, ela não conhecia. E ali, né, nos momentos em que nós não estávamos no momento de trabalho, né, no momento da correria, a gente sentava para conversar e ela tinha sede de aprender e querer ouvir, querer saber, né, e eu tinha cada vez mais vontade de falar, né, desse Deus maravilhoso que eu sirvo. E aí nós fomos fazendo uma troca e chegou um momento em que ela decidiu, né, a se posicionar, e ela decidiu aceitar esse Jesus.
E assim, foi um momento extraordinário. E nós criamos um vínculo muito grande, né? Que hoje, né, as nossas famílias, né, têm uma amizade muito grande, né? O meu esposo com o esposo dela. E aí, ela ainda não estava casada, né, mas ela já vivia com esse rapaz há muitos anos, né, há mais de 10 anos, só que ainda faltava algo, né? Faltava o fruto, faltava o filho, né? Que ela não entendia o porquê que esse tempo todo ainda não havia gerado um filho. E ali eu comecei a apresentar o Deus do impossível, o Deus que tudo pode, o Deus que poderia gerar, né? Fazer gerar essa criança. E aí, para resumir a história, né? Ela aceitou Jesus, né? Eu fui no casamento dela, foi um evento lindo, maravilhoso, né? Nós começamos, né? Agora a nossa conversa já era mais contando das experiências que nós temos vivido com Deus. E ontem ela entrou em contato comigo para dizer que um milagre aconteceu, que Deus fez gerar o fruto no ventre dela e que eu vou ser titia. Então, assim, a sua amizade, gente, me desculpe se eu me emocionar, mas a sua amizade ela tem que gerar frutos. A sua amizade tem que ter propósito na sua vida e na vida dessa outra amiga. Senhor, eu louvo a Deus por essas amigas, eu louvo a Deus pelas pessoas, porque todas as pessoas que passaram pela minha vida, né, tiveram um propósito. E aí o propósito que hoje eu creio que Deus é extraordinariamente perfeito em todas as pessoas que caminhou comigo, né? Eu fui abençoada por elas, né? E também abençoada